Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Pregão Descomplicado. Hoje, dia 7 de julho de 2016, eu sou o Joaquim e juntos nós vamos analisar o que aconteceu hoje no pregão da BMF Bovespa. Bem, queria antes de mais nada, convidar a todos a visitar o nosso site. Nosso site é o www.planetadaytrade.com. Veja que você sempre vai ter notícias, análises, gráficos, né? Valores de ajustes, resumo, né? A cotação, fechamento das principais ações, né? do índice, o calendário econômico, né? Algumas dicas, aulas, vídeos, né? Nosso contato, né? Aqui cotações, por exemplo, agora nós temos o dólar comercial um pouquinho negativo em 0,06%, né? O petróleo Brent com alta de 0,95%, né? O barril do petróleo com alta de 0,75%, né? As bolsas internacionais, algumas delas, né? Então, vocês têm informações aqui sempre úteis, né? Aqui, como curiosidade, né? Nós temos que amanhã vai sair a consulta ao lote de restituição de imposto de renda, né? A partir das 9 horas vai estar disponível para consulta. Você pode usar esse link aqui, o clique aqui, né? Para acessar lá e consultar se você vai ter já no segundo lote. De que você pode pegar esse dinheiro, aplicar aqui em LCI, em LCA, que a gente está falando aqui, como que funciona, né, em linhas gerais, né? Então, aproveite para consultar, para acessar todos os dias, que você vai ter informações úteis, né? Bem, vamos começar então hoje com a análise do Ibovespa. Ibovespa hoje, né, foi um dia bem interessante. Fechou uma alta leve de 0,22%, cotado a 52.014 pontos. Mas hoje, veja que aconteceu. Deixa eu destacar aqui. Nós tivemos esse candle de hoje fazendo um pavio superior bem alto, né, bem grande, e o inferior bem minúsculo, né? Veja que neste dia o Ibovespa, né, teve no início do dia, junto com a alta do petróleo no mercado internacional, junto com as bolsas internacionais que estavam todas em alta, né, teve uma euforia no mercado que fez com que ele subisse, né, bastante, fizesse uma máxima maior do que a máxima desse dia, né? Só que durante o dia as bolsas internacionais deram uma recuada, o petróleo também recuou, ficou negativo, né, a cotação do petróleo, e aí a Petrobras, ações que estavam bastante alta, né, inverteram, diminuíram a sua alta, e o índice foi caindo, e acabou fechando ainda um pouquinho positivo, né? Certo? Veja que a média de 17 períodos continua para cima da de 34 e vem se afastando da de 34, né? Se a gente olhar isso aqui no gráfico de 15 minutos, a gente vê o que aconteceu certinho, né? Veja que
o índice abriu aqui, deixa eu destacar aqui para vocês, abriu nesse candle aqui, certo? E aí foi subindo, fez a máxima aqui nessa região, certo? E depois voltou a cair, né? Veja que no gráfico de 15 minutos, as médias ficaram bem próximas umas das outras, né? Ó, a média de 17 períodos se aproximou bastante da de 34, né? E as velas já passaram para baixo das médias, né? Então aqui está acima do valor de ajuste, né? Mas veja só que é uma situação complicada aqui para o índice Bovespa, né? Se a gente pegar no gráfico de 5 minutos, veja que já está, né? Olha só, as médias estavam cruzadas para cima, fez a máxima, caiu, passou abaixo da média, ficou aqui até que a média de 17 períodos passou para baixo, né? E aí veja que toda vez que ele tocou a média, ele voltou a cair, né? E agora a média de 17 está cruzada para baixo da de 34, né? Então, uma situação meio complicada aqui do índice Bovespa, né? Ficou, se ele tivesse fechado um candle mais alto e maior aqui positivo, né? Um candle parecido com esse aqui, né? Teria sido mais interessante, né? Amanhã, sexta-feira, último dia da semana, né? Vamos ver o gráfico semanal como que tá, né? Fez máxima maior, né? Mas não fez um rompimento ainda para valer, né? O ideal seria que amanhã fizesse um movimento de alta, fechasse aqui próximo à máxima, ou então até um pouquinho acima da máxima. Vamos ver, né? No gráfico mensal, o Ibovespa está aí numa região de incerteza, né? Está acima das médias, né? Mas a média de 17 ainda cruzada abaixo da de 34, né? Então tá complicado, né? Vamos ver como que vai ser o dia de amanhã. Amanhã é um dia, sexta-feira, geralmente é mais chatinho de se operar, né? O mercado fica mais esquisito, né? Vamos ver como que vai ser o comportamento do índice Bovespa, né? Ele teria que continuar aqui e romper essa máxima aqui de 52.917 pontos, né? Isso seria o ideal para o índice Bovespa, se afastar aqui, fazer candles positivos, se afastar da média, né? Romper pelo menos essa máxima aqui de 53.976 pontos, né? Não que seja amanhã o rompimento, mas teria que amanhã, segunda, terça, né, tentar romper essa máxima aqui de 53.976 pontos, para depois corrigir, chegar na região das médias, sentir suporte e voltar a subir, né, continuar na tendência de alta, buscando esse topo anterior na casa de 55 mil pontos, né? Vamos passar para a análise da Petrobras agora, né? Petrobras hoje aqui, fechou em alta de 0,63%, cotada a R$ 9,56. Veja que a Petrobras aqui ajudou que acontecesse o movimento do Ibovespa, né? Nesse trecho aqui, ó, que eu vou destacar. Não, nesse trecho aqui ela ajudou o índice Bovespa a subir, depois ela começou a cair,
né? Caiu, ficou consolidado aqui, andando de lado. Agora está meio complicado aqui, né? E vamos ver o que a Petrobras vai fazer amanhã, né? Ela ainda é uma ação que tem bastante impacto no índice, né? No índice Bovespa, né? E veja que ela tem que voltar a subir aqui, né? Amanhã, né? Vamos ver no gráfico de 5 minutos como que ela está. No gráfico de 5 minutos está para baixo, né? Fechou acima das médias, mas a média de 17 está cruzada para baixo, né? Então vamos ver, se tiver uma notícia boa, cotação de petróleo em alta, tá? Pode ser que ela abra num gap de alta, aí a média de 17 passa para cima, aí ela teria que corrigir, se segurar nas médias e voltar a subir, né? Esse seria o ideal para amanhã na Petrobras. Assim, indica uma tendência de baixa no gráfico de 5 minutos e que ela pode amanhã fazer movimentos negativos, né? No gráfico de semanal, ela essa semana está em queda, né, de 2,65%. Amanhã é o último dia, vamos ver como vai fechar, né? O ideal seria fechar um candle positivo, né? Amanhã é o último dia, ainda dá tempo de fechar acima da máxima desse candle da semana passada, né? No gráfico mensal, ela está na região de resistência, se segurando, né? Vamos ver como que vai ser o desenrolar das ações da Petrobras nessa semana e nesse mês, né? Se vai romper o fundo anterior ou se vai romper essa máxima aqui, continuar em alta, passar acima das médias para forçar a média de 17 períodos virar para cima para ir buscar o cruzamento com a de 34. Bem, vamos ver também as ações da Vale hoje. A Vale hoje, uma queda expressiva de 3,11%, cotada a R$ 12,78. Veja que não está bonita, né? Ela não rompeu aqui essa máxima de R$ 13,68. Está aqui ainda sentindo o suporte das médias móveis, né, nesse gráfico diário. O ideal seria que não passasse para baixo das médias, voltasse a subir, fechar um candle positivo, né? Certo? No gráfico de 5 minutos, ó, olha o que ela fez, né? Certo? Abriu o dia aqui, né? Nesse candle, subiu, fez uma máxima, veio a cair, só caiu, né? As médias cruzaram para baixo aqui nesse ponto e só caiu, né? Veja, aqui ela caiu, movimento aqui de 4,24%, né? Perdeu 56 centavos, né? Certo? Então, continua para baixo, amanhã indica que vai voltar a cair, né? No gráfico de 15 minutos, ó, está para baixo também, cruzado para baixo. Aqui terminou o dia quase na região da média de 17 períodos. Tudo indica que pode sentir resistência nessas duas médias e voltar a cair, rompendo esse fundo que foi em R$ 12,69, né? Bem, se perder esse fundo aqui, indica que pode vir buscar esse outro fundo aqui de 12,55. Certo? A Vale, do mesmo jeito que a Petrobras, não estão bonitas, né? Estão aqui, formou uma região no gráfico diário, uma região de consolidação. Veja, ó,
uma consolidação, né? Não passa, não rompe a máxima, não rompe a mínima, fica trabalhando dentro dessa área aqui, né? E isso é ruim, né? Porque o mercado ele tem 3 maneiras que ele pode se comportar, o mercado, né? Basicamente, né? Deixa eu criar um espaço aqui para explicar. Existem 3 maneiras que o mercado pode operar, né? Em tendência de alta, ele faria movimentos assim, ó. Topos e fundos ascendentes, né? Aonde nessas flechas aqui, ó, aqui é perna de tendência, onde tem a flecha verde é perna de tendência, né? Certo? Daí aonde tem a flecha azul, ó, é perna de correção, ó, certo? Então o mercado, numa tendência de alta, faz uma perna de tendência, certo? Depois ele corrige, a perna de correção não pode romper o fundo anterior, né? Depois ele faz novamente uma perna de tendência, certo? O topo fica maior do que o topo anterior, aí ele faz novamente uma perna de correção, né? Aí não rompe o fundo anterior, faz uma nova perna de tendência, né? Rompendo o topo anterior, depois volta, faz uma perna de correção, outra perna de tendência, outra perna de correção, assim por diante. Isso numa tendência de alta. Numa tendência de baixa, nós temos o contrário, né? Nós temos a perna de tendência, depois uma perna de correção que não rompe o topo anterior. Aí faz uma outra perna de tendência que rompe o fundo. Faz novamente uma perna de correção que não rompe o topo anterior. Faz outra de tendência que rompe o fundo. Faz uma outra de correção e outra de tendência e assim por diante, né? E existe, então, a verde é a tendência de alta, a vermelha aqui a tendência de baixa. E existe a outra possibilidade, né, do mercado se comportar, que eu vou fazer em azul aqui, que é o que a gente chama de consolidação, né? Como que é a consolidação? Consolidação seria: o mercado faz uma perna de alta, aí depois ele faz uma perna de baixa que não rompe o fundo anterior. Depois ele faz novamente uma perna de alta que não rompe o topo anterior. Depois ele faz uma nova perna de baixa que não rompe o fundo anterior. E fica enrolando desse jeito, né? Olha lá. Certo? Ó. Isso aqui é um mercado que a gente fala que está em consolidação. As boas oportunidades para a gente operar são quando o mercado está em tendência, ou de alta ou de baixa. Por quê? Vou destacar em amarelo aqui, né? Porque você pode, na tendência de alta, você compra aqui nesse fundo aqui, nesse fundo aqui, certo? E na tendência de baixa, você vende nesse fundo, nesse topo, desculpa. Depois você vende nesse topo, depois você vende nesse topo, né? Por que que a gente opera onde tem esses círculos amarelos aí que eu destaquei, né? Porque nesses
pontos que eu destaquei em amarelo, você tem movimentos maiores, né? Veja que aqui nesse movimento de alta em verde, né? Quando você compra aqui nessa região do amarelo, você tem essa perna de tendência, né? Que é bem maior do que essa perna de correção, né? Então, a oportunidade para ganhar é nessa perna de tendência, depois nessa perna de tendência, nessa perna de tendência aqui também. A mesma coisa quando está numa tendência de baixa. Você vende no topo, né? Pega uma perna de tendência, que é bem maior do que a perna de correção. Depois você faz de novo aqui na tendência, e assim por diante, né? Então, a gente deve sempre operar na tendência, né? A favor da tendência, né? Então quer dizer que não pode fazer uma venda aqui nesse topo para recomprar aqui embaixo? Pode. Só que isso é uma operação que a gente chama de contra a tendência. Então, o mercado está indo para cima, porque é uma tendência de alta, e você está querendo fazer a operação para baixo, né? Quando ele está fazendo um movimento menor de correção. Então, o que você pode ganhar aqui é menos, certo? Mas você pode operar. Só que o que você tem que lembrar é o seguinte, que se você vender, deixa eu colocar numa outra cor aqui, ó. Colocar aqui em vermelho, ó. Se você fizer uma venda aqui nesse topo aqui que eu destaquei em vermelho, certo? E você vendeu aqui e ele começa a cair, certo? Você tem que lembrar-se que você está contra a tendência e que vai ter um momento que vai formar um fundo aqui e vai voltar a subir. Por quê? Porque senão você acha que como está dando certo a tua operação, né, que ele vai cair e vai romper esse fundo anterior. Ele até pode romper esse fundo anterior, mas a probabilidade é que ele volte a subir, porque ele está numa tendência de alta. Então, você tem que ter um movimento aqui. Se você fez contra a tendência, você tem que se lembrar que esse movimento é curto e operar com menos papéis ou menos contratos e buscar um objetivo mais curto, porque senão você começa a querer achar que acertou, que isso aqui vai virar, que vai cair um monte, né? E aí o mercado volta a subir e já vai estar nesse ponto aqui, por exemplo, e você vai achar, não, agora eu já estou ganhando pouco, e ele vai subindo, vai virar e vai estopar você aqui em cima e você vai sair com prejuízo. Então, nos movimentos contra a tendência, sempre se lembre que você deve operar com menos papéis ou menos contratos, né? Certo? E ter um objetivo bem reduzido, né? Em relação a quando você opera a favor da tendência. Em relação ao mercado que está consolidado, que eu desenhei aqui em azul, né, nós temos uma dificuldade aqui, que é o seguinte, né, você pode achar que nessa região aqui vai haver um rompimento, né, deixa eu destacar aqui, ó, em amarelo aqui. Vamos dizer que aqui você vai achar que tem um rompimento, né? E aí ele pega, você, por exemplo, compra aqui achando que vai ter um rompimento, ele volta a cair. Aí você vende aqui, ó, achando que ele vai romper o fundo, ele volta a subir, né? Aí você chega aqui, você acha que dá para comprar porque ele vai romper o topo, ele volta a cair. Então isso é ruim, né?
Você só consegue ganhar dinheiro numa tendência desse tipo aqui, quando o mercado está consolidado, se você perceber rapidamente a consolidação e trabalhar ao contrário, né? Quando ele chegar nesse topo, você vende, quando ele chegar nesse fundo, você compra. Quando chegar aqui no topo, só que é super difícil fazer isso, certo? Por isso que não é legal operar em mercados que estão consolidados, como é o caso que eu desenhei aqui. É melhor, nesse caso aqui, você perceber logo que o mercado está consolidado e ficar de fora. Essa é a melhor coisa. Espere ele fazer uma tendência ou para cima ou para baixo, certo? E como que você vai esperar a tendência? Você vai esperar ele fazer isso aqui, ó. Vamos dizer que ele vai subir, né? Então você vai esperar ele fazer isso, ó. Ele vai subir, aí ele vai romper, certo? Ele vai romper aqui, certo? Quando ele voltar, certo? Aí você, nessa subida aqui, você compra aqui, ó. Você compra aqui, ó, certo? E aí espera ele fazer o movimento de alta aqui, certo? Bem, veja que nesse gráfico aqui da Vale, né, ela está numa região de consolidação. Por isso que eu estava explicando ali o que é um mercado consolidado, né? Veja aqui, ó, está consolidado, não rompe topo e não rompe fundo, né? Não é tão bonitinho quanto eu desenhei lá, aquelas retas em azul, né? Mas veja, está numa região, está na consolidado, né? Você acha que, deixa eu marcar aqui com a flecha aqui, ó. Você acha que aqui vai romper, você compra, aí ele cai, né? Aí você acha que aqui ele vai romper também, né? Você vende, ele sobe. Daí aqui você acha que ele rompeu esse ponto anterior, você compra, daí ele cai, certo? Então fica nessa dificuldade aqui. É melhor ficar de fora quando isso acontece. Deixa entrar em tendência e aí você compra, certo? Você opera a favor da tendência. Bem, saindo da Vale, vamos para o Banco do Brasil, né? Banco do Brasil hoje, no gráfico diário aqui, ó, a gente vê que ele fechou a 16,75, queda de 1,24%. Banco do Brasil, para mim, dá sinal de venda, né? Isso aqui não tem como comprar, né? Tá na tendência de baixa no gráfico diário aqui, né? Veja que tocou aqui a região da média de 17, voltou a cair, agora tocou a de 34, parece que vai voltar a cair. Se perder essa mínima de ontem, né? Que foi 16,57, essa mínima aqui 16,57 indica que vai tentar buscar o fundo anterior aqui, testar esse fundo anterior. No gráfico mensal, ó, tendência de baixa também aqui, está tentando ver se consegue romper para cima, mas lógico que ainda tem bastante tempo para fechar esse candle, né? Porque esse aqui vai até o final do mês, né? Mas não vejo com bons olhos o Banco do Brasil, né? Para mim vai cair. No Bradesco, né, nós hoje tivemos uma alta de 0,39%, fechou a 25,80. A média de 17 períodos está cruzada para cima, começa a se afastar da de 34, né? Fez uma máxima hoje maior que a máxima desse dia aqui, que foi dia... Que dia foi esse aqui? Foi dia 4, né?
o ideal teria sido, né, como as outras ações também, que tivesse fechado um pouco mais positivo, né, acima dessa máxima, o fechamento aqui, né, mas está tentando ver se entra na tendência de alta, né? Está fazendo topos e fundos ascendentes, mas tem uma linha de tendência de alta aqui, mas ainda está bem discreto, né, esse movimento. Temos que esperar algo mais concreto, né, para a gente dizer que realmente está numa tendência de alta. Bem, no mensal está acima, né, das médias, as médias cruzadas para cima, indica que pode, até o fim do mês, vir aqui na região de 27,58. Né? Vai depender tudo, vai depender muito de como que vai se comportar o mercado e o índice Bovespa. Né? O Itaú, né, fechou a 38,10, alta de 1,01%. Né? A média começa a romper, aqui a de 17 romper a de 34. Né? Fez máxima maior que a máxima desse dia aqui, que foi 31,22. Né? Hoje a máxima aqui foi 31,55. Né? Já mostra uma intenção, né, dos investidores em fazer com que o Itaú entre e retome uma tendência de alta, né, que aconteceu até essa região aqui, que é onde eu estou passando o mouse aqui. Né? Mas também uma alta bem assim, ainda discreta. Né? Precisa ter movimentos que a gente veja realmente uma tendência de alta, algo que seja incontestável. Né? Bem, partindo do Unibanco, do Itaú Unibanco, vamos para a ação que eu comento com vocês que eu gosto, que é a Cielo. A Cielo hoje, olha que candle bonito que ela fez. Né? Preço de abertura foi também o preço de mínima, subiu, chegou a ser cotada a R$ 35,09. Mas durante o pregão ela caiu, né? Recuou um pouquinho e fechou numa bela alta de 2,49%, cotada a R$ 34,54. Veja que a máxima rompeu já a máxima aqui, né? 34,28, né? Foi essa máxima. E hoje o preço de fechamento foi maior do que essa máxima aqui de 34,28, né? Ela fechou a 34,54, né? Veja que ó, o local de fechamento ó, está acima da máxima desse candle aqui, né? Isso é um bom sinal, média cruzada para cima, né? A gente pegar o gráfico semanal cruzado para cima também, né? Gráfico mensal, idem. Né? Então, muito bonita a Cielo por enquanto. Né? Não é momento de comprar, né? Tem que esperar agora. Ela sugere que vai romper a máxima desse candle aqui, que foi R$ 35,75. Né? Ele está R$1 e pouquinho de distância dessa máxima. Né? Vamos ver amanhã como que vai ser o mercado, como que vai se comportar, como que vai comportar a Cielo. Né? Precisa continuar o movimento de alta para que a média de 17 se afaste mais do de 34, haja o rompimento daquele topo histórico ali, né? Eu falo que é topo histórico porque é o maior valor que ela atingiu desde que ela é negociada, né? Que é negociada aqui atrás, ó, junho de 2009, né? Então desde junho de 2009 ela vem em movimento ascendente, né? E o maior valor que ela já alcançou foi aqui 37,96, né? Então
aqui é 35,75, precisa romper esse topo aqui, para depois ir buscar o topo histórico lá de 37,96. Então, vamos ver tendência de alta, né? Ninguém duvida, né? Fez esse movimento de correção até a região das médias e agora tem que vir e romper esse topo aqui na região de 37,96 e ir embora, romper 38, 39, 40, continuar subindo, né? É uma ação que tem liquidez. Veja que hoje ela teve 18.500 negócios, né? Quer dizer, é uma ação que você pode fazer tanto operações day trade quanto swing trade sem problema nenhum, porque tem bastante liquidez. Bom, vamos analisar agora o índice futuro, né? Bom, hoje fechou em queda de 0,21%, cotado a 52.735 pontos. Fez máxima maior do que a de ontem e antes de ontem, dava a impressão que ia talvez até buscar esse topo anterior de 53.735 pontos, né? Está a 1.000 pontos desse topo anterior, né? Exatamente a 1.000 pontos, mas seguiu a tendência do Ibovespa e não conseguiu fechar na alta expressiva que estava, né? Ele acabou caindo, né? Fechou negativo, né? E fechou, veja que o Ibovespa fechou positivo, o mini índice fechou negativo, né? Isso não é bom, né? Porque pode indicar, né, que o mini índice pode indicar que o Ibovespa amanhã vai cair, né? É lógico que depende de todo um cenário internacional, né? Mas não vejo com bons olhos amanhã o desempenho do Ibovespa. Veja que no gráfico de 15 minutos, né, nós vemos que ele fez aqui um movimento de alta, chegou até sua máxima, recuou da mesma forma que o índice Ibovespa, passou para baixo, agora a média está empatada aqui a 17,34, né? 17 um pouquinho abaixo da de 34, nada expressivo ainda, mas sugere que pode vir romper esse fundo aqui, que foi de 52.560 pontos. No gráfico de 5 minutos, fez um movimento de alta, voltou a cair, né? E todas as vezes que tocou na região das médias, voltou a cair, né? Então agora consolidou aqui nessa região e vamos ver, né? Se segurou aqui, né, na região do ajuste, né? Aqui o gráfico de 5 minutos dá para ver que brigou aqui na região do ajuste, terminou o dia acima do ajuste, mas vamos ver como que vai ficar, né? O mini índice amanhã, né? Já o nosso amigo dólar, né, no gráfico diário, fechou acima da média de 17 períodos, mas isso ainda não indica uma reversão de tendência, né? Ele está em baixa ainda, né? Veja que nesse movimento aqui, ele no quarto dia caiu, né? Aqui ele já chegou ao quinto dia de alta consecutiva, 1, 2, 3, 4, 5, passou acima da média de 17, né? Certo? Mas a média de 17 ainda está bem afastada da média de 34. O dólar está sendo ajudado pelo Banco Central, que tem feito leilões, né? Certo? E agora nós vamos ver amanhã como que vai ser, né? Ele pode até fazer um movimento de alta para buscar a média de 34 períodos,
mas ficaria estranho 6 dias de alta consecutivos, né? Veja que aqui no histórico aqui não teve 6 dias de alta consecutivo, nem de baixa consecutivo, né? Ó, aqui 2, 4, aqui foram 6 dias consecutivos de baixa, ó, nesse pedacinho, né? Então vamos ver como que vai se comportar o dólar amanhã e o que o Banco Central vai fazer, né? No gráfico intraday de 15 minutos, né, nós temos aqui o dólar. Na abertura ele fez um movimento de queda, corrigiu, passou abaixo até um pouquinho da média de 34 períodos, voltou a subir, né? Passou acima, né? A média em nenhum momento cruzou para baixo, aqui ele brigou na região do ajuste, né? Aí ele subiu, recuou até a região da média de 17, subiu novamente, não rompeu o topo aqui, né? Voltou, se segurou aqui novamente na média de 17, aí foi embora, foi até a máxima ali, né? Em 33,97. No gráfico de 5 minutos, ele abriu, aqui, ó, abriu, caiu, tentou reagir, aí caiu novamente, ficou abaixo do ajuste do dia de ontem, né? Subiu novamente, tocou nas médias, voltou a cair, aí voltou a subir, né? E desse ponto aqui, ó, né, não caiu mais, né? Fez alguns movimentos de correção, mas não caiu mais. Veja que interessante aqui, né? Deixa eu destacar aqui, ó. Aqui, ó, ele consolidou, né? Nesse pedaço, né? E por que ele consolidou aqui, né? Porque como ele queria, a força era compradora para fazer o mercado subir, né? Para fazer o índice do dólar subir, veja que ele estava, os candles estavam abaixo das médias e a média 17 cruzada para cima. Quando fez essa consolidação aqui, forçou a média de 17 períodos a subir, se encontrar com a de 34 e cruzar para cima. Quando isso aconteceu, é que houve o rompimento, né? Então veja que a consolidação ela serve para trazer as médias, né, para aproximar as médias e depois, de acordo com o movimento dela, você sabe se vai romper para cima ou se vai romper para baixo. Bem, por que acontece isso, né? Porque se o preço fica sempre numa mesma região, né, a média mais curta, né, ela vai se aproximando da mais longa, né? Isso é semelhante a um vendedor, por exemplo, né? Sei lá, um vendedor de qualquer produto aí, mas pegar como exemplo um vendedor de carro, né? Ele tem uma média mensal de vendas que ele faz, né? Aí vamos dizer que num determinado mês a concessionária junto com a fábrica faz uma super promoção e ele vende o dobro do que ele estava acostumado a vender. Então, a média vai dar um pulo para cima, né? Só que depois, nos outros meses, acabou a promoção, ele vai voltando a vender o valor que ele estava acostumado todos os meses, né? O próximo daquele valor. Então, o que acontece? A média que deu aquela subida rápida, né, por causa da promoção lá, ela começa a voltar e a se aproximar, né, começa a voltar ao que era a realidade dele, né, certo? Então, por isso que quando consolida, né, ele faz com que a média
volte, né, a média mais curta volte para perto da média mais longa, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, essa consolidação puxou a média de 17 para cima, né? Certo? Se fosse, se a verde aqui fosse, na verdade, a laranja, né? E a laranja fosse a verde, né? Fosse ao contrário, você ia, se tivesse, deixa eu explicar melhor aqui, se tivesse deixa eu ver um local aqui, quer ver? Se fosse o contrário, né? Tá difícil de achar um local aqui. Deixa eu ver se tem um aqui que dá pra. Nossa, não tem nenhum lugar aqui que tenha. É que o dólar está numa sequência complicada aqui, não vai ter o exemplo que eu queria dar. Mas aqui, ó. Se fosse o contrário, né, se a laranja tivesse acima aqui, né, certo? Aí a região de consolidação ia puxar a média laranja para perto da verde para depois fazer a laranja romper para baixo, né? Certo? Ó, por exemplo, aqui, né? Ó, nesse lugar aqui, ó, né? Teve não foi uma consolidação igual essa aqui, né? Parecida com essa aqui, mas veja, ela por ter passado para baixo, ter passado para cima, não rompeu o topo, né? Veja, foi uma pequena consolidação também que puxou a média de 17 para junto da de 34 e aí fez o rompimento para baixo, né? Então a consolidação ela serve para isso, né? Para fazer com que as médias se aproximem, né? Aí ela vai romper, né, de acordo com a posição das médias, né? Se tivesse ficado aqui consolidado e aí essa média aqui tivesse virado a 17, não tivesse cruzado para cima, isso aqui ia romper para baixo, né? Agora, como ela cruzou para cima, né, no momento que ela cruzou para cima, ó, vou até destacar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, ela já estava cruzada para cima, né? Aí veja que, ó, esse candle aqui, ó, que eu vou destacar em verde, ó, certo? Esse candle verde, quando ele rompeu essa região aqui, ó, ó, aí foi embora, né? Mas por que você poderia ter feito o rompimento aqui, né? Porque a média já estava cruzada, ligeiramente cruzada para cima. Veja que nesse ponto aqui ela já estava mais afastada, né? Então o rompimento acontece, né, na direção que a média está, que a média curta em relação à média longa, né? Você nunca poderia ter, veja que nesse ponto aqui, ó, não houve rompimento, né? Não fez mínima menor, certo? As mínimas coincidiram, ficou um suporte aqui, né? Certo? Então aqui não se fala em rompimento, né? Agora, por exemplo, se esse candle aqui, né, tivesse feito esse pavio aqui, ó, né, deixa eu tentar desenhar esse pavio aqui, ó. Se esse pavio aqui tivesse dado uma paulada assim para baixo, ó, né, era um falso rompimento, porque a média está para cima, né? Então, você tem essa, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui, não sei se dá certo. Espera um pouco.
Você tem aqui, ó, quer ver? Ó, vamos dizer que você não está vendo. Você tem essa realidade aqui, ó, do lado esquerdo, né? Aí começa a formar esse candle aqui, fecha esse candle, certo? Esse candle que eu vou destacar aqui em verde, fechou, certo? Então você não poderia colocar uma ordem para, se ele perdesse essa mínima aqui, vender, certo? Você teria que colocar uma ordem para, se ele rompesse essa máxima aqui, comprar, certo? Porque a média já está apontando para cima, certo? E foi o que aconteceu. Ó, no fechamento desse candle aqui, você poderia deixar posicionado uma ordem de compra para romper, para romper ou a máxima dele aqui, certo? Ou essa máxima aqui, né? Porque tinha tocado duas vezes no mesmo ponto, esses dois candles, né? Certo? Aqui no gráfico, nesse gráfico aqui de 5 minutos, né? Então, mas por que você não colocou aqui, ó, nesse ponto, né? Tudo bem, quem fez uma compra aqui no rompimento dessa máxima aqui, colocou stop aqui embaixo, deu certo também, né? Olha só, ó. Quem colocou a compra no rompimento dessa máxima e o stop abaixo dessa mínima, também conseguiu, também deu certo. Só que, como aqui, ó, nesse ponto, a média ainda está para baixo, né, a pessoa passou um pouquinho mais de tensão, né, um pouco mais de sofrimento, né, porque aqui fez um movimento, daí parece que não deu certo, né, ficou enrolando tudo até que foi embora, né. Quando que foi embora? Foi embora quando já teve o rompimento, que a média já estava para cima, né. Então quem entrou aqui nessa região aqui, ó, né, no rompimento nesse ponto aqui, ó, certo? Ou rompimento aqui, ou rompimento aqui, essa pessoa foi por poucos pontos de diferença de quem entrou nessa primeira flecha verde, né? Só que essa pessoa não teve sofrimento, né? Ó, ela pegou o rompimento aqui e foi embora, né? Quer dizer, ela já ganhou nesse rompimento aqui, se ela pegou aqui, ó, até essa máxima aqui, ela já tinha ganho quase 7 pontos, né? Certo? Quem pegou nesse rompimento aqui, ó, até aqui ela tinha ganho 1 ponto, 1,5, né? Então veja que esperar a hora certa de entrar faz com que a gente não sofra tanto, tenha um trade mais tranquilo. Bem, é isso aí que eu queria compartilhar hoje com vocês, né? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, né? Avalie aí pra gente, né? Que é muito importante a gente saber se vocês estão gostando. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas também, né? Aproveitem para se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, né? E não esqueçam de visitar a gente lá no www.planetadaytrade.com. Obrigado pela presença de todos. Bom descanso para todos. Bons trades amanhã. Cuidado, porque amanhã, sexta-feira, é um dia mais complicado de se operar, principalmente no day trade. Tenham todos bons negócios, bons investimentos, boas operações. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe abundantemente, em nome de Jesus.
Tchau, tchau, pessoal.